e é assim que o brasileiro vai perdendo toda a sua história. Então, eu assumi um objetivo meu, pessoal, de ajudar a conservar essa história desse pioneiro, que a aviação é o início. Se eu hoje estou na escala espacial, isso é graças à atividade aeronáutica. E foi um brasileiro, grande precursor. Então, eu trouxe até um pendrive. Tá tudo pronto aí? Tem um pendrive? Eu trouxe um pendrive para mostrar provas de que Santos Dumont foi o pioneiro. Porque isso, eu escuto muitas pessoas falando sobre os irmãos Wright, não tenho o que dizer, porque 1903, né? Aquela coisa. Santos Dumont voou 1906. Indiscutível. Não, totalmente indiscutível. Primeiro porque poucas pessoas sabem que nos Estados Unidos os irmãos Wright não eram considerados pioneiros até 1948. Isso é uma informação que a história se apagou dela. Tá, não tem documento disso mais. Não, existe documento que o Smithsonian, que é o atual maior museu do mundo de aeronáutica e astronáutica, esse museu, pela importância que ele tem, né, são mais de 100 mil visitantes por dia nesse museu. Aí você pensa em jornalista, professor, aluno fazendo escola de trabalho, imprensa, enfim, um monte de gente, pesquisador. Eles usam o Smithsonian como uma referência. E quando você entra no Smithsonian, a primeira coisa que você vê é isso aqui, ó. Qual é a câmera? É essa aqui, ó. Você vê uma foto dessa gigantesca dizendo assim, ó, 1903, primeiro voo realizado no mundo pelos irmãos Wright. O que o museu não conta é que essa foto não apareceu em 1903. O que o museu não conta é que até 1948 nenhum museu acreditava nos irmãos Wright. O que aconteceu em 1948 foi uma situação política diferente nos Estados Unidos, que viviam pós-guerra. E precisavam reforçar a própria cultura. Exatamente, exacerbar o patriotismo, nacionalismo, criar heróis, né? Então foi uma situação política que forçou um museu sério, e eu concordo que é um museu fantástico, maravilhoso, mas forçou ali de uma forma militar, né, com um governo estritamente militar, falou assim, ó, precisamos colocar um inventor americano. Então, até 1948, nem os Estados Unidos da América pregava que os irmãos Wright eram os pioneiros. Existiam alguns jornais que publicavam que eles voavam, mas nunca mostrava fotos. O que existia era Santos Dumont, que era os registros históricos mostravam que eles realmente havia feito o primeiro voo. Eu fiz essa tabelinha para mostrar algumas coisas para vocês. Ó. As minhas provas. O reconhecimento é 1948 do flyer dos Wright. Então, até de 1906 até 1948, o mundo considerava Santos Dumont pioneiro. De repente, em 1948, aí, graças a um museu que tem um poder de marketing absurdo, construiu-se uma nova história. E é uma história artificial. E eu vou dizer por quê. O próprio Estados Unidos não reconhecia o voo do Flyer em 1903. Na época dos acontecimentos, não apareceu essa foto. Essa foto apareceu depois de 1908. Então, como saber se esse voo realmente é de 1903 ou não? O que se sabe é que naquela época eles usaram apenas um telegrama. A única prova que eles tinham do voo era um telegrama. Por que eles não mostraram para o mundo essa foto naquela época? Isso é uma coisa que os biógrafos americanos sabem, mas omitem convenientemente. E isso é uma coisa que eu quero trazer à tona no teu programa. Pô, por que era omitido que essa foto não apareceu na época dos acontecimentos? Por que na época dos acontecimentos em 1906, todo mundo acreditava, o mundo inteiro acreditava que Santos Dumont era realmente o pioneiro. E todos os jornais registraram. Testemunhas. Os irmãos Wright disseram
que tiveram 3 testemunhas do voo deles. Santos Dumont voou com mais de 1.000 testemunhas. Ninguém sabe o número certo de quantas testemunhas, porque ele voou em praça pública. Mas tinha ali repórteres do mundo inteiro, tinha comitê científico, tinha um comitê da competição, porque foi aberta uma competição para dizer, olha, tem muita gente aqui dizendo que voa. Vamos chamar todo mundo que diz que voa e vamos dar um prêmio para quem mostrar. E naquela época tinha muitas pessoas que diziam que voavam, inclusive os irmãos Wright diziam que voavam. E na hora de mostrar, quem mostrou foi só Santos Dumont. Ele foi o único que conseguiu provar. Os irmãos Wright chegaram a comparecer esse evento? Não compareceram, como eles não compareceram em todos os eventos daquela época, dos primórdios, para mostrar um voo oficial. Se hoje você chegar, o Igor fala assim, olha, aliás, vamos pegar um César Cielo da vida, vai. Tá. Ou melhor, um nadador americano famoso. O Phelps. Phelps, ótimo. O Phelps chega e fala assim, acabei de bater o recorde mundial. Nadei 100 metros em 3 segundos. A pessoa vai chegar e vai falar assim, Phelps, não é assim que funciona. Se você quer bater um recorde mundial, a gente tem que mandar um juiz, tem que medir a piscina, tem que ter um cronômetro apurado, tem que ser uma competição oficiosa, você tem que dizer, vou tentar bater o recorde. E aquilo tudo é feito e filmado e fotografado e com presença de testemunhas. Se você fizer exatamente isso, beleza. Aí sim você bateu o recorde. Aí a gente vai dizer que você simplesmente dizer que bateu, desculpa, não é assim que funciona. Só que com os irmãos Wright fizeram isso. Eles sempre diziam que voavam, nunca mostraram para ninguém, e de repente, hoje eles são oficializados como os pioneiros. Santos Dumont, que fez tudo certinho, na frente de imprensa, comitê e tudo mais, foi publicado, inclusive, em revista científica, que é a Nature. Olha só, a Nature, mesmo que hoje, quando se descobriu o Covid, publica na Nature. Descobriu o telefone, publica na Nature. Descobriu a lâmpada elétrica, publica na Nature. Santos Dumont descobriu, fez o primeiro voo, publicou na Nature. Os irmãos Wright nem existiam. Então, o Santos Dumont fez tudo certo e, de repente, uma história sem crédito nenhum se transforma na verdade que é usada hoje. Por quê? Porque nós, brasileiros, que não conseguimos nem proteger um busto no Guarujá, quem somos nós para contestar um super museu americano com diversos, enfim, resquícios da atividade aeronáutica e astronáutica que são e que fabulosos. dizem que esse voo foi o primeiro voo por causa de um contrato secreto. Exatamente. O contrato de 1948 que foi celebrado, o contrato funciona assim, em troca de $1, nós vamos trazer um avião que era propriedade dos irmãos Wright para o nosso museu, e em troca disso nós vamos dizer que nunca poderemos considerar outra pessoa pioneira, senão os próprios irmãos Wright. Se eu quebrar essa história, eu tenho que devolver esse flyer para os herdeiros, que hoje é a família dos Wright, né? E, obviamente, vale milhões. Aquele é um acervo histórico. Não deixa de ser um acervo histórico. Mas é um contrato secreto que foi engavetado e hoje ele está livre. Se você pesquisar um pouquinho na internet, você descobre esse contrato. Ele está lá disponível em inglês para você ler. E o próprio Smithsonian já... eles próprios já... Como é que eu posso dizer? Assumiram que existe. Eles assumiram. Então, além disso, eu falo assim, olha, o voo dos irmãos Wright de 1903 não foi filmado. O de Santos Dumont foi filmado. Por que se eles conseguiram realizar um voo, por que eles não iam filmar e mostrar para o mundo? Uma coisa tão óbvia. Falar assim, ó, fomos os primeiros. Se você quer ser o pai da criança, a primeira coisa que você faz é mostrar para o mundo, porque isso é natural do ser humano. Você fala assim, olha, eu sou pioneiro nisso, e eu consegui. Né? Então, nesse livro aqui, que é escrito por Santos Dumont... Ele chegou a mencionar os irmãos Wright, Santos Dumont, em algum momento?
com uma certa mágoa, inclusive. É? Nesse livro aqui, que foi um livro que me entusiasmou muito em seguir em frente nessa minha pesquisa, né? Tem uma parte aqui que Santos Dumont fala especificamente dos irmãos Wright. E aí ele fala de maneira com muita propriedade, porque Santos Dumont realmente é o cara. Eu até tirei da página aqui, né? Eu vou achar aqui. E aí ele fala também os monumentos, por exemplo, na época dos acontecimentos, quando Santos Dumont voou, foram erigidos monumentos em homenagem ao primeiro voo realizado no mundo mais pesado que o ar. Na época dos acontecimentos. Os irmãos Wright, os monumentos deles são todos novos, né? Tem um argumento que os caras eram meio, com perdão da palavra, caipira, não tinham acesso a nada disso. Existe esse argumento. E uma outra coisa que, assim, aqui eu vou ser o advogado do diabo. Ó, Opa, veja. vai lá. Eu acredito no Santos Dumont. Ah, Santos agora Dumont, conquistei mais tá um. aqui comigo. Mas isso daqui que tu escreveu aqui, isso daí, provam que o Santos Dumont conseguiu fazer em 1906. Mas, sendo advogado do diabo, não prova que os irmãos Wright não conseguiram fazer em 1903. Prova que eles não provaram. Sim. Certo? Aí que entra algumas contestações minhas. Eu coloquei ali, numa das linhas, por exemplo, o primeiro voo público dos irmãos Wright foi em 1908. Primeira vez que eles falaram, vamos mostrar para vocês sim, vamos esfregar na cara, vamos dizer assim, aquele famoso, né? Uhum. Por que eles demoraram tanto? Se eles voavam desde 1903, por que em 1908 eles decidiram mostrar? Em 1908 já tinha muita gente voando. Voar já era normal, já não era mais algo... Com 2 anos? Com 2 anos, já tinham 2 dezenas de aviadores voando e já existiam na praça para quem quisesse comprar um motor suficientemente leve e potente para você colocar 2 asas e sair voando. Era só ter grana para fazer isso. E eles tiveram. Em 1908, eles foram para a Europa, Entendi. Assistiram os voos dos outros carinhas, não levaram o avião deles, eles assistiram, puseram o motor lá embaixo do braço, foram para os Estados Unidos, e aí construíram o avião, e aí finalmente foram para a Europa mostrar o avião. Então, para mim, peraí, como assim? Se eles já voavam desde sempre, por que eles não mostraram isso com o motor deles? O motor americano, feito no quintal da casa, como eles falam, né? Com o mecânico lá, o Taylor, que era o mecânico de bicicleta deles. Fez um motor. Fazer motor não é uma coisa fácil. Fazer motor é muito difícil. Muito, a gente sabe. Ainda mais com... Assim, isso é muito difícil em 2022. E em 1903 devia ser difícil pra caralho. Né? Nessa época já existia a Mercedes-Benz. A Mercedes-Benz apanhava para fazer motor. Apanhava. Né? Já existia Peugeot. Peugeot apanhava para fazer motor. Aí você pensa, 2 caras que faziam bicicleta construíram um motor. Como assim? Então tem perguntas muito óbvias que quando você joga para qualquer grupo de biógrafos dos Wright, os caras ficam assim, mas você está falando mal dos Wright porque você defende o Santos Dumont. Eu falei, não, amigo, eu quero o teu argumento, eu quero que você me explique como é que eles fizeram o motor. Eu quero entender essa parte. Se você me explicar, talvez até me convença. Mas aí eu vejo que não tem, eles não conseguem me convencer. Então eu vou ganhando mais certeza do que eu estou falando. Aí tinha prêmios, todos os pioneiros da aviação eram caras que se metiam em prêmios para se autofinanciar. Eles não voavam direito, mas eles se metiam na competição. Vou lá na competição, vou mostrar o que eu consegui. Então tem umas cenas muito engraçadas. Sabe aquele filme Esses Homens Maravilhosos e Suas Máquinas Voadoras? Um filme bem antigo da década... Sei qual é, mas também nunca vi, não. 60 ou 70. Mas no início do filme tem várias cenas muito hilárias do que as pessoas faziam nessa época para tentar voar. Porque voar o mais pesado que o ar era considerado uma coisa... Seria impossível. Impossível. Como assim você vai pôr um peso desse tamanho e fazer flutuar com aço e ferro? Impossível. Então, quando o Santos Dumont voou, ele mostrou para o mundo que sim, é possível voar mais pesado que o ar. E a partir daí, a engrenagem começou a girar.
E muita gente apareceu. E Os muito irmãos avanço científico, eu imagino também, porque uma descoberta como essa deve abrir muitas portas Com na certeza. E por que ciência. esconder? E por que os irmãos Wright diziam, eles mostraram um voo em 1908, mas nós já voávamos desde 1903. Aí que eu falo, né? Balela que vocês voavam planador, né? Tanto é que em 1906 eles conseguiram a patente do avião deles, que é essa aqui. Você compra no eBay uma cópia, até em papel amarelado. E ó, o que é o avião deles? É um planador. A patente do avião dos irmãos Wright é de um planador. Eu acho que a única coisa que talvez eles realmente fizeram que Santos Dumont pecou foi assim, ó, o invento é meu e eu patenteei. E Santos Dumont deixou passar isso. Por quê? Porque Santos Dumont era um idealista. Ele era uma pessoa que fazia o que fazia... Não era ele que inventava coisa pra em caraca? prol de uma coisa grandiosa pela humanidade, né? Um serviço para o bem da civilização. Ele era um cara que ele participava das competições, ganhava os prêmios e doava para os outros. Então, ele era realmente um idealista. Eu acho errado essa coisa de dizer, porque Santos Dumont era riquinho. Peraí, qual que é o problema do cara ser rico? Graças a Deus que ele tinha grana pra inventar avião, eu acho, né? Ser rico é um problema no nosso país, porque, não sei, eu quero ser um rico. pouco, Você quer ser pobre? Eu não, mas é um pouco de problema. Então, ser rico. eu não sei, mas algumas vezes eu vejo algumas pessoas defenderem os irmãos Wright e dizer que é porque Santos Dumont era rico e ele não precisava. Eu falei, mas qual que é o problema? O cara tinha um coração enorme. Ele tinha dinheiro, ele doava os prêmios e tudo que ele fazia, ele abria as patentes, né? Pensando em, olha, quando chegava sempre um repórter de um jornal da época, e todos os jornais publicaram na época que Santos Dumont foi o pioneiro, falei da Nature. Uhum. Eu trouxe, inclusive, aqui também um jornal americano, que era a Nature americana, é esse aqui, que é o Scientific Deixa eu ver, no plástico mesmo. Esse aqui é o Scientific American. Aqui tá dentro do... Aí, é um jornal original, né? Isso aí é Esse aqui é o jornal mesmo da época? o jornal original. Porra. Esse jornal... Então, os maiores Tu jornais... gastou uma grana nessa pesquisa, hein, cara? Legal. Olha, eu tinha que me certificar que o que eu estava encontrando na internet era real e existia, né? Então, Igor, eu tenho uma pilha maior do que essa mesa só de material da época. Então eu acho que você sabe o que você está falando. Eu caí de cabeça nisso daí porque eu queria ter certeza se algum dia eu chegasse num programa de grande audiência como o seu, que está me dando essa oportunidade de falar. Acreditem em Santos Dumont, acreditem no Brasil. O Brasil tem pessoas muito especiais. Nós somos um país rico culturalmente, temos gênios, temos heróis, temos muito do que nos orgulhar. Então não caiam nessa ladainha de irmãos Wright. Eu trouxe algumas provas, né? Então, por exemplo, o mais interessante de todos é que o motor do avião dos irmãos Wright, eles diziam nos documentos deles que o motor tinha 12 cavalos. E aí, se você entrar no... Consegue entrar aí no slide 37? É aqui, ó. Tá aí, ó. Só tu Aqui? mesmo comanda aí. Vamos lá. Eita, como é que faz aqui? Deve ser na setinha aí. Slide 37 está lá pro final. Slide 37. Aqui. Aí, vamos lá dar um playzão aqui. Será que dá para dar play? Eu não manjo disso aí não, cara. Você tá falando, eu já não mexo com PowerPoint há muito tempo. Não, mas aqui Ô, tem um Serginho, vídeo. tu manja dessa parada? Tem alguém que consegue pôr um play aqui no vídeo? Isso aqui é o voo no centenário dos irmãos Wright. Eles construíram uma réplica idêntica ao avião de 1903 e puseram para voar. E no final desse filme, você descobre que a réplica não consegue levantar voo. Que é uma coisa meio óbvia para qualquer engenheiro. Nos dias de hoje, nós sabemos que 12 cavalos não consegue levantar uma aeronave de 350 quilos do chão. Hoje, todo mundo sabe, mas naquela época não. Então, você podia dizer que você voava, Entendi. que não tinha como se contestar.
Os primeiros aviadores do mundo só conseguiram voar com motores acima de 50 cavalos. Inclusive Dumont, que usava um avião extremamente leve. E ele conseguiu voar com um motor de 50 cavalos. Entendi. Então, isso é mais uma prova de que a história é uma história, como eu digo sempre, com provas muito fracas. E aí esconde-se situações como essa, uma patente que não, de um avião sem motor, já que o coração do avião é o motor. Se esconde o fato de uma foto como essa, que eles publicam que é de 1903, mas ninguém sabe o Esse ano. da foto é diferente do da patente. É diferente. É Entendi. diferente. Tem poucas diferenças, mas o que se tinha na época era isso aqui, ó, só o telegrama. Era a única prova. Aí essa foto foi uma foto datada por biógrafos americanos para dizer que, ó, segundo os diários deles, eles tinham um avião mais ou menos assim nessa época. Tá, mas isso é prova? Como eu disse, existe um método científico para você dizer qualquer coisa. O americano é doido para usar método científico em tudo, mas para os irmãos Wright eles esqueceram Abriram de uma usar o exceção método ali. científico. Entendi. Então não tinha testemunha, não tinha juiz, não tinha comitê, não tinha nada, mas eles são os pioneiros. Tá bom. E aí tu não comprou essa parada aí? Não, e aí eu refuto sempre que eu vejo alguém falar, e às vezes gente mesmo, né, youtuber... Nossa, por esse PowerPoint aí, realmente tu fez um trabalho bem extenso, cara. Olha só, né, como é que era o avião deles, né? Era um avião perigoso, então eles precisavam de uma catapulta. Vamos lá. Você consegue ir lá no vídeo dos irmãos Wright? É o 37. Aqui é o slide 37. Esse eu tenho. Não, era. Então desce mais aí. Vamos lá. Ó. Aqui mostra bem também, né? O que eles tinham, aí, essa prova de 1903, a foto de 1903, na verdade, os únicos que sabem a data morreram, que eram os próprios irmãos Wright. Então, um biógrafo colocar data em foto que não tem data, eu não confio nisso, né? Então, o que se sabe na época realmente são os voos de Santos Dumont, e Santos Dumont está consagrado em diversos monumentos na época dos fatos, que ele é o pioneiro. Se você for hoje em Paris, esse monumento está lá hoje, está escrito lá em letras douradas, Santos Dumont, pioneiro da aviação no mundo, né? Recordista. Isso aqui que era o que eu estava procurando aqui no Esse livro que você trouxe, inclusive. E nesse livro ele fala assim, né? O que diria, o Santos Dumont ele escreve assim, o que diria Edison, Graham Bell e Marconi se depois que apresentassem em público a lâmpada elétrica, o telefone e o telégrafo sem fios, um outro inventor se apresentasse com uma outra lâmpada elétrica, um telefone e um aparelho de telegrafia sem fios, dizendo que os tinha construído antes deles. O que diria esses inventores? Foi o que aconteceu com Dumont. Ele fez o avião, passou 2 anos, apareceu 2 brothers dizendo, tá aqui nosso avião, só que a gente construiu antes de você. Entendeu? Entendi. Essa é a história. Entendi. E aqui está um jornal da época, que é o London News, eu trouxe aqui só para mostrar que o London News, você sabe que ingleses e americanos são meio que hermanos, né? Uhum. E o próprio London News, ele consagra aqui, ó, não sei se a câmera pega, o que está escrito aqui? O primeiro voo de uma máquina mais pesada que o ar. Santos Dumont vence o prêmio Archdeacon. Archdeacon, que era o prêmio para a primeira pessoa que elevasse do ar o mais pesado que o ar. Esse jornal é de 3 de novembro de 1906. E com esse jornal eu tenho mais 15, só em minha propriedade, que eu estou salvando de não se perder a memória de Santos Dumont. Porque é isso que está acontecendo hoje no Brasil. Nós estamos perdendo a memória de Santos Dumont. Isso aqui são materiais da época, são materiais históricos, e eu estou ajudando a preservar esses materiais para que a história se permaneça. Tu já digitalizou isso tudo? Já. Mas isso não é grande coisa digitalizar. Tanto é que, num embate que eu tive com um dos biógrafos dos irmãos Wright, eu mostrei uma matéria da Scientific American contestando, a Scientific American, que era a literatura mais importante dos Estados Unidos, equivalente à Nature britânica, contestando os irmãos Wright, simplesmente 2 dias depois
a matéria saiu do ar da internet. Eu falei, cara, os caras estão querendo guerra. Peraí, eu vou adquirir esse jornal e eu vou publicar, quero ver eles tirarem do ar. Então, assim, para você ver como existe um patriotismo. Aham. Tanto existe um patriotismo que se você for hoje lá no Smithsonian e procurar Santos Dumont lá, tem uma foto desse tamanhinho, Santos Dumont com 14 bis, e fala assim, Santos Dumont foi o pioneiro na Europa e ele voou muito menos do que os irmãos Wright voavam naquela época. Tá assim o texto. Você olha aquilo e fala, hã? Como assim? Peraí. Tá tudo errado. Então, quando eu fui lá abordar o guia dentro do museu, o guia nem sabia quem era Santos Dumont. E aí que eu chego à conclusão que a tarefa de preservar a história é nossa. É dos brasileiros. Não é dos americanos. O americano não está nem aí para o Santos Dumont. Nós é que perdemos o nosso busto para sucata. E vivemos perdendo mais e mais materiais de Santos Dumont e estamos deixando uma nação legitimamente superior à nossa, tecnologicamente, culturalmente, financeiramente, politicamente e tudo mais, sobrepor uma história que é a história deles, não é a história nossa. Enfiar a goela abaixo, a história deles. Entendi. Com isso, encerro o caso. Tá bom, tô convencido, vai. Se eu convenci um, eu espero ter ganhado toda a audiência aí, ó. espero também. Hashtag Viva Santos Dumont.